Eles que são os donos da casa, né? Depende. Eles são os donos da Eles casa. pulam 15 metros pra cima, parece. Mas eu já perdi um gatinho, viu? Que pulou do quarto andar. Nossa, gente, eu chorei demais. Muito mesmo. Alguns não, porque, por exemplo, eu tenho uma gata que ela não consegue Eu nunca tive gato. lugares muito altos. E a outra consegue pular um muro de sei lá quantos metros. Eu tenho uma gata. Tá bom. Pessoal, vamos continuar então, né? Continuar a nossa matéria. Deixa eu ver aqui quantos alunos que tem. Tem 53 alunos. 53 alunos. 32 Isso. Contando com a senhora, são 53. Pois é, tá faltando gente, né? Tá faltando ainda. Demais. Tem 52 alunos. Faltando Entrou esse mesmo tanto no Agora começo da aula faltam de português. 21 alunos. Tem 52 alunos aqui. Exato. Isso. Ah, mas então vamos continuar e eles pegam a matéria depois. Não tem como eu esperar todo mundo. Como? Eles assistem a aula gravada. Isso. Então vamos lá, gente. Nós começamos essa matéria, né, de deriva continental e tectônica de placas. Nós estudamos por que os continentes já foram unidos, né, num passado muito remoto. E por que esses continentes, esse grande continente que nós estudamos chama Pangeia, e essa Pangeia, esse grande supercontinente, ele foi se desmembrando, né? E esse desmembramento, ele ocorre num tempo geológico mais recente, né? Foi há 225 milhões de anos. A Terra tem 4,6 bilhões de anos, então isso foi ontem. Esse supercontinente, ele se fragmentou e ele começou ali, esses 12 placas, né, que se formaram, começaram a derivar ali sobre o manto, e isso tem pouco tempo na história do planeta, né, cerca de 225 milhões de anos. Essa Pangeia, olha aqui, ó, só lembrando, tá, gente? Ela se fraturou, né, em dois grandes supercontinentes, Laurásia ao norte, Gondwana ao sul, depois foi desmembrando mais um pouco, depois mais um pouquinho, até chegar na configuração dos continentes que nós temos hoje, né, que ele data de 60 milhões de anos. Então, nós temos que entender que isso é muito recente na história do nosso planeta, né? Eu tinha até perguntado para vocês, o que vocês acham? Isso tem muito, né, em relação à idade do planeta, isso tem muito tempo ou pouco tempo? Muitos alunos respondem, isso tem muito tempo, professor, isso foi da época de formação do planeta. E não é. Esse desmembramento, né, ele é recente na história do planeta, que é 225 milhões de anos. E nós falamos dessa teoria, algumas justificativas, algumas evidências que mostram que esse continente todos os continentes estiveram juntos, é justamente a presença de fósseis, né? Fósseis são restos de animais pré-históricos que estão ali em rochas sedimentares, e nós podemos verificar que várias espécies estão ali em vários continentes, mas que no passado, o que mostra, né, que eles estavam no mesmo continente é justamente ali a existência desses fósseis em vários continentes. Depois se desmembrou, mas o que justifica, né, ter um fóssil lá na África e outro aqui na América do Sul? A única justificativa é que eles estiveram juntos em algum momento, além, né, da evidência do encaixe dos continentes também, né? A América do Sul se encaixa ali muito próximo ao formato da África, mas de outros continentes também. Isso não acontece só aqui entre a América do Sul e a África. Vimos também que essa teoria
da deriva continental, foi o Wegener que criou essa teoria, né, e ele não foi muito levado a sério, né, porque realmente ele conseguia evidências que mostravam que esses continentes estavam juntos, unidos, só que ele não conseguia comprovar o que provocou, né, essa separação. Então, por muito tempo, gente, ele foi descredibilizado, né, no mundo científico, ele não foi levado a sério. Então, ele conseguia falar, olha, encaixa, tem fósseis, as rochas são semelhantes nas bordas dos continentes, mas eu não consigo explicar o porquê que isso aconteceu. Então, ele não foi levado muito a sério. E isso só vai ser, né, a teoria dele só vai ser comprovada lá em 1970, ontem, gente. Né? Tudo que nós, praticamente muita coisa que a gente sabe hoje da Terra, dessa dinâmica interna do planeta, é muito recente, né? É década de 70, então foi ontem. Então, o que comprovou a teoria do Wegener, da deriva continental, foi a teoria da tectônica de placas. A teoria da tectônica de placas, ela é justamente esse esquema aqui, ó. Nós sabemos que o planeta é formado por 3 camadas, né? Núcleo, manto e crosta, e lá no manto nós temos uma dinâmica que chama as correntes de convecção do manto, né? E essas correntes de convecção fraturam a crosta terrestre, fraturam o grande continente que era a Pangeia, transformando aquele grande continente em 12 grandes placas, né, que seriam as nossas placas que nós temos hoje. Tem outras menores, mas as maiores são 12. Professor, Sim, eu tô com uma dúvida aqui. Quando a Pangeia se dividiu, ela foi entre Laurásia e Gondwana. sim. A América do Sul ficou na Gondwana e a Laurásia, e na Laurásia ficou a América do Norte. Isso. Então, como é que surgiu aquele istmo, que é a América Central? Depois, olha lá o desenho. Porque o movimento continua, né? Olha lá. Com a Laurásia, olha aqui, ó. A América, digamos que seria ali, a América do Sul se desmembrou aqui da América do Norte, depois eles se uniram em algum momento, devido a essas correntes de convecção do manto, olha lá, se aproximou, né? Porque, olha, as placas, elas estão à deriva. A deriva significa que elas estão flutuando, né? E o que está fazendo essa flutuação ocorrer ali sobre uma... É as forças lá do interior da Terra. Mas não é só em uma direção, entendeu? São essas correntes de convecção, elas direcionam essas placas que estão flutuando em várias direções. E daí, em um determinado momento, né, você vai ter ali a América Central se formando ali, se aproximando da América do Sul com a América do Norte, formando aqui a América Central. São placas menores também. Tranquilo? Não é só em uma única direção. Num determinado momento ela se afasta, depois em outro momento ela se aproxima, e daí nós temos uma dança dos continentes, né, que vai levar como resultado a configuração que nós temos hoje. Entendeu? Entendi, muito obrigado. Por nada. Então, então nós temos que ter em mente que o que movimenta as placas é essas correntes de convecção do manto, né? Essas forças internas que vêm ali do interior da Terra, uma dinâmica interna. Então, olha aqui esse mapa, nós temos 12 grandes placas e nós temos que entender que as placas tectônicas não é só o que a gente vê de continente, tá? A placa não é só emersa acima do nível do mar, o fundo do oceano também faz parte de crosta terrestre, né? Então, olha que a placa do Pacífico, ela é toda lá no fundo do mar, ela é toda submersa, né? A placa sul-americana, ela tem uma parte onde que nós estamos aqui no Brasil, que ela é emersa,
e tem uma outra parte que está lá no fundo do oceano, que vai até lá no meio do Oceano Atlântico. Então, nós temos aí essa configuração de placas que estão emersas, que é o que a gente vê, são as terras, os continentes, mas essas placas não se acabam, né? Não chegou lá na costa do Atlântico, aqui na nossa costa do Brasil, não acaba a placa tectônica ali, ela continua até lá no meio do Oceano Atlântico, quando ela vai se separar da placa africana. Então, nós temos aqui, ó, as placas tectônicas, então, nós temos aqui, elas, em algumas setinhas, elas estão se divergindo, se afastando, e nós temos vários fenômenos associados a essa divergência. E nós temos as placas que estão se encontrando, convergindo. Convergência é a mesma coisa que encontro, colisão. E daí nós temos outros fenômenos associados a essa colisão. Uma informação importante, gente, nas bordas das placas, onde que está lá uma placa em contato com a outra, seja se afastando, seja se encontrando, é ali que vai ser sentido os grandes eventos, como terremotos, tsunamis, vulcanismo, tudo isso vai acontecer na borda da placa. E quem está no interior da placa, sente alguma coisa? Muito pouco, né? Por isso que nós falamos que o Brasil é um território abençoado, né? Entre aspas. Por quê? Porque aqui não tem vulcanismo, não tem terremotos de grande magnitude. Então, nós estamos no meio da placa. Por isso que nós temos essa estabilidade geológica. Porque quem sente mais esses fenômenos é quem está lá na borda da placa. Olha aqui o Chile, né? Na costa oeste da placa sul-americana aqui, ó. Ela tá bem na convergência, tá vendo? Nós temos aqui a placa de Nazca se convergindo com a placa sul-americana. Cordilheira dos Andes. Isso. E quem mora ali vai sentir. Por que que elas vão sentir? Porque elas estão na borda da placa. Todas as sociedades que vivem em bordas de placas tectônicas estão sujeitos a vulcanismos, a terremotos, se estiver próximo do oceano, a tsunamis também. Então, nós temos esses eventos. No interior da placa, estabilidade. Na borda da placa, instabilidade geológica. Tranquilo? Sim, tranquilo. Então, vamos ver aqui agora os tipos de movimentos, né? As placas, né, que estão ali flutuando sobre o manto, elas possuem algumas direções entre elas. Algumas placas, como eu falei, elas irão se colidir, convergir, algumas irão se divergir e outras irão transcorrer, ou seja, elas vão caminhar paralelo uma à outra, só que em direções contrárias. Então, nós vamos ver o que acontece em cada movimento desse. E esse movimento, pessoal, ele é muito lento, né? Como nós vimos na última aula, são 2 a 3 centímetros de deslocamento de placa por ano. Então, muitas vezes, quando ocorre ali um terremoto, é quando essas placas se deslocam rapidamente, né? Quando há um acúmulo de energia ali, ó, e daí ocorre ali um terremoto de magnitude maior, mas na maior parte do tempo é muito lento, a gente nem percebe. Então, olha aqui. Senhora, Oi. quando as placas elas estão se afastando, elas são divergentes, Isso. ela pode causar algum dano? Porque normalmente quando as placas estão em choque, causa mais dano. Mas quando elas estão divergentes, que danos elas causam? Isso. Foi bom você ter falado isso, que aqui, ó, nesse mapa de placas tectônicas, nós temos que entender também que quando as placas elas estão se convergindo,
a intensidade dos fenômenos é maior, né? Então, vai ser vulcões muito mais fortes, mais intensos, tremores de terra de maior magnitude, de tsunamis. Vai acontecer esses fenômenos em maior intensidade. Na divergência de placas, igual aqui, ó, lá entre a placa africana e a placa sul-americana, está divergindo. Então, o que acontece ali? Ocorre também. Ocorre vulcanismo, ocorre ali tremores de terra, mas em menor intensidade, tá? Então, toda vez que nós falamos divergência de placas, nós temos que pensar em eventos, fenômenos geológicos de menor intensidade, né? Não causa tanto impacto para as sociedades. Já a convergência, ela vai ser mais intensa. Nós vamos ver ali como que fica na paisagem a divergência, a convergência, o que acontece, se tem fossas oceânicas, se tem terremotos, tsunamis. Nós vamos ver como que isso acontece, mas de início nós temos que ter isso em mente. Convergência, muito maior intensidade. Divergência, menor intensidade dos fenômenos geológicos. Então, olha aqui, a dinâmica, né, lá do manto, né, isso vai acontecer em toda a crosta, esse manto, ele vai atuar em toda a crosta terrestre, seja ela emersa, seja ela submersa, esse manto, essas correntes de convecção, elas irão influenciar, sim, na crosta, né, ora em eventos de divergência, ora em eventos de convergência. Vamos começar aqui com o movimento de divergência, né? O movimento de divergência de placas, nós podemos ter placas se afastando, se divergindo lá no fundo do oceano, então lá entre o Oceano Atlântico, entre África e América do Sul, nós temos lá no meio do oceano um afastamento de placa, está lá em áreas submersas. O que acontece quando nós temos esse tipo de fenômeno lá no fundo do oceano? Nós temos, a princípio, uma fratura, o manto está lá atuando, olha o desenho. As correntes de convecção do manto estão pressionando a crosta. Uma hora ela vai quebrar. Quebrou? Como que chama essa fratura aqui? Rift. Rift é o nome que nós damos para a trinca ali da crosta terrestre, né? Então, nós temos ali essa primeira quebra da crosta terrestre ali, chama rift. Após essa fratura, pessoal, eu vou ter a corrente de convecção do magma continua ali, pressionando a crosta, mesmo ela fraturada. O que vai acontecer com ela? Vai dar uma soerguida, né? Então, ela vai se afastar, rift, vai continuar a força do manto, vai soerguer um pouquinho. Esse soerguimento são cadeias montanhosas que se formam lá no fundo do oceano. E daí nós damos o nome dessas cadeias montanhosas lá no fundo do oceano de dorsais. Dorsais meso-oceânicas, aqui nós temos a dorsal atlântica, olha aqui, ó. Tá vendo que tem como se fosse um relevo mais elevado entre África e a América do Sul? É justamente a dorsal que se forma. Primeiro a trinca, que nós chamamos de rift, depois a crosta dos dois lados, ela vai dar uma soerguida. Esse nome aqui, ó, desse soerguimento, nós damos o nome de dorsal atlântica. Ele está muito próximo ali do rift. Tranquilo, gente? Tá vendo que o magma está extravasando aqui, ó? Lava lá no fundo do oceano, próximo da trinca, do rift. Oi? Sim. Então, em função disso, nós temos aí alguns fenômenos associados à divergência de placa lá no fundo do oceano, que é vulcanismo,
Pode ser derramamento de lava, pode ser na forma do cone ali do vulcão também. E vai acontecer também o aumento da extensão do oceano. O oceano está crescendo, então, o Oceano Atlântico, sim, ele está aumentando do seu tamanho. Muito pouquinho, mas ele está. A África e a América do Sul não eram unidas? Surgiu uma trinca entre eles, formou dorsal lá no meio e está se afastando, né? Então, o Oceano Atlântico está aumentando de tamanho? Está aumentando de tamanho. Sim, tá aumentando. Isso. Sim. Então, quando nós temos divergência de placa no fundo do oceano, nós temos rift, dorsais mesoatlânticas, ou mesoceânicas, aqui no caso é atlântica, né? Nós temos vulcanismo, pequenos tremores de terra também podem ocorrer, e expansão dos oceanos. Esses são os fenômenos associados à divergência de placas lá no fundo do oceano. Olha aqui um outro esquema, né? Então, tá lá a força ali, as correntes de convecção do manto, fraturando a crosta, formando rift. Depois, nós temos a formação de dorsais, que são cadeias montanhosas lá no fundo do oceano. E nós temos vulcões e tremores concentrados próximos dessa falha aqui, né? Desse rift. São de grande extensão? De grande intensidade? Não, nós vimos que na divergência, esses fenômenos geológicos, vulcanismo, terremoto, vai ser em menor intensidade. Professora, Sim, temor de terra não acontece quando tem convergência, não? repete a pergunta. Temor de terra acontece quando tem convergência? Tremor de terra vai ser quando, em maior intensidade, vai ser quando é convergência. Nós vamos ver ali alguns exemplos. E no transcorrente? Na transcorrente, não vai acontecer nada, gente. Assim, nós vamos ver mais para frente que a paisagem não muda em praticamente nada. Pode acontecer um grande tremor de terra, como aquele filme que vocês me citaram, né, Falha de San Andreas, que é em função ali do acúmulo de energia, o acúmulo ali de energia devido ao deslocamento das placas. Um dia pode acontecer um grande tremor de terra em função desse acúmulo de energia. Mas não dá para prever quando que isso vai acontecer. Por isso que o filme mostra isso, né? O filme mostra exatamente aí o momento em que essa energia é liberada na falha transcorrente, mas nós vamos falar dela. Calma aí. Então, aqui, olha que legal essa divergência de placa no continente, gente. Então, nós vimos que as placas podem se divergir, se afastar lá embaixo do Oceano Atlântico, então nós temos os eventos associados a isso, mas ela pode acontecer também no continente. E olha aqui essa cratera que se formou, gente, lá na África. Incrível, né? E essa cratera, ela é resultado da divergência de placas, e quando nós olhamos essa região, o que nós temos geologicamente lá? Nós temos a placa africana e a placa arábica se separando, tá vendo? Entre a placa arábica e a placa africana surgiu o Mar Vermelho. Porque essa cratera aqui, gente, vocês acham que ela vai parar aí ou ela vai aumentar o tamanho dela? Aumentar. Cada vez mais, né? Lógico que no tempo geológico, assim, bem devagarinho, mas ela vai continuar se afastando. E vai ficar uma área ali, ó, muito de terras baixas, né? Vai surgir uma cratera aqui, essa cratera vai aumentar a sua extensão. E daí nós temos ali as águas locais, regionais, indo parar nessa cratera, formando lagos tectônicos. E futuramente ali pode, dependendo da região onde esse rift ele for formado, pode ocorrer a formação de mares também. Então, nós temos aqui
Olha aqui, ó, a divergência entre a placa africana e a indiana. Aqui no sul da África, Tanzânia, Quênia, Somália. Professora, a senhora poderia explicar só mais uma vez a teoria da tectônica de placas, por favor? Posso. Olha, a teoria da tectônica de placas é que nós temos a crosta aqui em cima, lá embaixo da crosta é o manto, não é? Então, embaixo da crosta nós temos o manto. E o manto, o que acontece? Existe uma dinâmica relacionada ao manto, que é as correntes de convecção do manto. Nós temos um material mais pastoso, que é a lava, né? A lava do vulcão vem de onde? Vem do manto. Né? E essa lava que está lá no manto, né? O que é a lava, na verdade, pessoal? É a rocha derretida. Então, essa lava que está lá no manto, ela não fica paradinha lá. Ela tem um movimento, ela sobe, encontra a crosta lá em cima, depois ela volta lá embaixo, depois ela sobe de novo, e ela tem esse movimento lá no manto, né? O manto tem esse movimento. Só que lá em cima tem a crosta, não tem? A crosta vai ser afetada por essa força do manto. E daí, essa força do manto sobre a crosta é que vai acontecer ali a quebra de placas, ou seja, olha aqui, a placa arábica era uma única placa, mas ela se transformou em duas, placa arábica e placa africana. Quem separou essas placas? As forças que estão lá no manto, as correntes de convecção que estão lá no manto. E aí vai separar. Só que essa força, ela continua o tempo todo, né? Ela vai separar as placas e pode ser que em algum momento ali, uma placa, ela tá se chocando, tectônica, choque, convergência de placas. E em algumas situações, nós vamos ter a divergência, a separação de placas. As Então, placas podem Qual é mudar mais de comum, a direção? divergência ou a convergência? repete uma de cada vez. As placas podem mudar de direção? Elas estavam se convergindo até o momento que elas passam a se divergir? Em algum momento, daqui 200 milhões de anos. Tem alguns estudos que mostram como que vai ser o planeta daqui a 200 milhões de anos. Tem algumas teorias. Mas hoje ela pode estar divergindo, amanhã ela pode estar convergindo com outra. No momento, nós temos isso daí, tá? A africana se afastando ali da América do Sul, a arábica se separando da africana. Então, nós temos no momento isso daqui. Tranquilo? Você entendeu a teoria da tectônica de placas? Entendi, obrigada. Então, gente, a tectônica de placas é a força que o manto exerce sobre a crosta. Essa força que o manto vai fazer sobre a crosta vai quebrar essa placa em um determinado momento e vai fazer com que ela se choque, colisão, convergência, ou se afaste. Essa é a teoria da tectônica de placas, que explica por que os continentes estão separados hoje, né? E eles continuam se separando. Mas a da derivação continental ainda não tinha essa noção das placas tectônicas, não, né? A deriva continental, o Wegener, ele só falou que um dia era tudo unido e que depois se separou. Ele não explica o que aconteceu para fazer com que esses continentes se afastassem ou, né, se movimentassem. Vai ser a tectônica de placas que vai explicar. Entenderam? Então, meninos e meninas, nós vimos aqui que essas placas, nós estamos vendo nesse momento o que acontece quando afasta uma placa da outra, quando ela se diverge uma da outra.
Quando ela se diverge lá no fundo do oceano, dorsais mesoatlânticas, né? No caso aqui entre a América e a África, dorsais, que são cadeias montanhosas. Quando acontece no continente, olha lá, forma uma cratera, né? O que é isso? Uma cratera. Na geologia, na geografia, nós falamos que essa cratera, nós utilizamos esse nome, nós falamos rift. Rift é quando a crosta trinca, quebra, formando cratera. Então, nós temos ali rift, e depois, o que vai ocupar esse espaço que está surgindo ali? Lagos e mares, como acontece lá na África, né? Lago Vitória. Mas pode acontecer da lava, de magma subir? Em alguns pontos, sim, através de vulcões. Você está vendo aqui nesse mapa que tem uns triângulozinho vermelho? Sim. São vulcões, né? Professor, o que é mais comum, divergência ou convergência? Vai acontecer de tudo um pouquinho, né? Se a gente olhar o mapa aqui, ó, diverge, aqui se aproxima na África e América do Sul, a do Pacífico se diverge com a de Nazca, mas aí nós temos aqui a indiana se encontrando com a euroasiática, vai ter de tudo um pouquinho. O que nós temos que entender... Professora, Oi? ontem eu estava estudando e eu vi que quando duas placas se chocam, se encontram, a menos densa desce. Isso. Nós E vamos se a ver. densidade é parecida ou igual? Aí vai ser a maior, né? A maior tem maior força para empurrar a menor de volta para o núcleo. De núcleo, não. E se o tamanho for parecido, elas ficam brigando entre aspas. Vai chegar uma hora que a mais densa, a maior, vai ter um resultado ali, que uma vai voltar para o manto. Mas nós vamos ver aqui. Sempre uma volta para o manto. Sempre uma volta para o manto, na convergência. Mas antes da gente entrar na convergência, nós estamos vendo aqui a divergência. Olha aqui também, isso aqui é lá na Islândia. É quando duas placas aqui, ó, tá se afastando. Então, as placas, elas podem se afastar, se divergir lá embaixo do oceano ou em terras emersas, né? No continente. Era do gelo. Nossa, que doideira! Não é? Professora, o Crisóstomo perguntou qual que é mais comum, se é a divergência ou a convergência, mas, tipo, de acordo com... se tiver duas se afastando assim, tipo, tiver aqui e tiver se afastando assim, aí tem uma na esquerda. Aí a que estiver afastando a direita para a esquerda, uma hora vai convergir com a da esquerda, né? Vai se afastar em um ponto e ela vai se convergir em outro, né? Sempre vai ser isso. Ela vai estar... Ninguém sai ileso. Oi? Ninguém sai ileso. Ninguém sai, né? Uma vai se afastar num determinado ponto, mas vai chegar uma hora que ela vai se convergir. Aqui na América do Sul e África, está separando. Aqui, ó. A América do Sul e a África está se separando, mas depois ela vai se encontrar com quem? Vai convergir com quem? A América do Sul vai se convergir com o Nazca. Entenderam? Em determinada borda ela vai expandir, divergir, e em outra borda ela pode colidir, convergir. Continuando aqui, pessoal. Vamos ver, nós vimos que tanto na divergência, afastamento, quanto na convergência, vai ocorrer ali terremotos, né? Na divergência, terremotos de menor magnitude. Na convergência, terremotos de maior magnitude. E o que é um terremoto, na verdade? Um terremoto
uma onda sísmica, uma onda ali que vai se propagar, né, a partir dessas falhas ali se movimentando. Então, quando ali a África e a América do Sul tem um movimento, vai causar uma onda de força, uma onda sísmica que nós falamos. E aí, essa onda sísmica, né, ela vai partir da falha, ela tem um foco onde ela tem um início, né, exatamente onde ali ela se converge ou diverge, vai ter uma força que vai ser propagada. Onde essa força tem início é chamada de hipocentro, tá? Hipocentro é o lugar exato onde as falhas se movimentaram, onde as placas se movimentaram. Só que essa força, né, ela vai se propagar, e daí quando ela toca lá na superfície terrestre, onde nós estamos vivendo, né, é o epicentro, né? Hipocentro lá no meio, onde ocorre as falhas, né, onde as placas se encontram ou se divergem. Epicentro é a parte externa quando chega aqui na superfície terrestre. E daí, pessoal, o que acontece? Quando ocorre isso daqui em continente, tremor de terra, né? Lá no Chile acontece muito, e outros lugares também ocorre. Quando Professora, Oi? a Isabela Mayra pergunta no chat se vai ter questão aberta na prova. Provavelmente, mas é a professora Lília que vai fazer a prova de vocês, tá bom, gente? Eu não sei nada sobre a prova. Mas ela deixou a descrição ali do que vai cair os conteúdos lá no AVA. Acho que até semana 19. Depois vocês dão uma olhadinha. Sim, ela colocou as matérias das semanas 17, 18 e 19. Isso. Professora, não sabe nenhum detalhezinho? Como? Mas Não não sei. sabe nenhum detalhezinho mínimo? Não sei, pessoal. Na aula presencial, vocês perguntam a ela, ela provavelmente vai fazer uma revisão com vocês. Ela não vai deixar vocês É que assim. vai ser É porque hoje, a prova é hoje. A prova é hoje? Ah, tá. Entendi. Eu não sei, sério mesmo, eu não sei, porque senão eu faria uma revisão com vocês. Eu não tive acesso à prova. Tá bom? Professora, Mente. o que acontece, por exemplo, na placa africana? Ela está se divergindo dos dois lados. Ou seja, parece que ela está fazendo isso aqui, se apertando. Essa divergindo? De ambos os lados, tanto a leste quanto a oeste. Mas ela vai ter um momento lá em cima, ó, que ela vai se convergir com a euroasiática. Professora, a gente tem que decorar o nome das placas? Não precisa saber todas, mas nós temos que saber onde nós estamos, em qual placa nós estamos, que é a sul-americana. Nós temos que saber a placa africana, que é uma grande placa, a placa de Nazca, que está se convergindo na costa oeste da nossa placa. Mas não é tão difícil assim decorar o nome. Não, é porque o nome te ajuda, né? Negócio... Placa euroasiática, tá onde? Na Europa, entre Europa e Ásia ali, né? Placa indiana, tá ali próximo da Índia. Então, o nome ajuda. Placa norte-americana, placa do Pacífico. Tá? Placa sul-americana não pode nem errar, né? Não pode. Continuando aí, sexto ano. Então, aqui, nós estamos vendo o que é o terremoto, né? Um tipo de tremor abrupto e intenso que ocorre na superfície terrestre graças aos fenômenos geológicos provenientes do manto. As consequências para os seres humanos podem ser severas, né? Destruição de cidades, mudança na paisagem. E o terremoto, né? Nós temos ali que a propagação de ondas sísmicas, ela começa num ponto lá no centro da Terra, ali onde ocorre o movimento das placas,
E quando ocorre esse movimento, naquele ponto nós temos o foco do hipocentro do terremoto. A partir dali nós vamos ter ondas. E quando essa onda chega na superfície onde nós moramos, vivemos, né? Naquele ponto é o epicentro. Tem até um videozinho que eu coloquei lá no AVA explicando isso, tá? Aqui, gente, quando esse terremoto, essa falha, ela se movimenta, essas placas, elas se movimentam lá no fundo do oceano, a mesma coisa. Lá onde ela se movimentou, hipocentro. A partir dali vai se propagar ondas, e quando toca lá na superfície, seja do continente ou do mar, nós temos o epicentro. Se tiver água em cima, vai ser complicado, não é? Que vai surgir um fenômeno chamado tsunami. Porque essa força que começou lá no interior da Terra, lá no hipocentro, ela vai se propagar. Aqui em cima tem água, ela vai ser afetada por essa onda, né? Que está chegando lá do interior da Terra. É uma força que vai movimentar as águas. E daí nós temos os tsunamis. Gente, cada terremoto, ele é mensurado, né? Nós temos terremotos fracos, terremotos muito intensos, terremotos ali que é pouco sentido, às vezes nem é sentido. E daí nós mensuramos os terremotos a partir da escala Richter, né? Eu já ouvi falar. Já ouviram falar? Sempre falam na televisão, né? Sobre a escala Richter. É um livro que eu estava lendo aí, tinha alguma coisa sobre a escala Richter. Não é? Richter foi um pesquisador, né? Ele vai ali, mensurar, né, esses tremores de terra. E daí, o que acontece? Oi? Eu pesquisei na internet e é verdade que nunca teve um terremoto com magnitude máxima? Que é o 10, né? Isso, nunca teve. O mais alto que teve foi no Chile, eu acho que foi 9,7 ou 9,5. Nem nas primeiras eras, professora? Não, que o homem tem desde que o homem ali mensura, não teve, até hoje. E, gente, a escala Richter, ela é uma escala logarítmica. Tem até um vídeo que eu deixei lá no AVA, muito interessante, falando do Japão. Porque o Japão, ele está na convergência de quatro placas tectônicas. O Japão tem terremoto o tempo todo, né? E daí, pessoal, um terremoto, ele é tipo assim, o 5.1 é 10 vezes maior do que o 5, por exemplo. Porque a escala é logarítmica, a intensidade é 10 vezes maior. A cada mudança ali, nós vamos ter uma intensidade muito maior do que o anterior. E aí, nós mensuramos, olha lá, quando nós temos um terremoto de magnitude 3,5, nós geralmente não sentimos esses tremores. Ele é muito sensível, ele vai ocorrer lá no interior da Terra, mas nós não sentimos aqui em grande intensidade. Quando nós temos entre 3,5 e 5,4, nós sentimos muito sensível, pouco sentido, mas nós temos ali uma sensação de tremor, mas não causa danos, né? Muito raramente causa danos. Entre 5,5 e 6,0, nós temos ali pequenos danos causados. Prédios podem ser destruídos, né? Algumas casas podem aparecer ali, né? Trincas, rachaduras. Agora, a partir dos 6,1 e até 6,9, nós temos ali uma área de maior destruição. Desde o hipocentro até 100 quilômetros ali de distância desse hipocentro, nós vamos ter já uma sensação de tremores mais intensos, nós vamos ter ali uma maior destruição. E a partir do 7, daí nós temos, só vai aumentando a gravidade, né?
Então, nós temos ali vários danos causados a partir de então. E o vulcanismo, pessoal, assim como o terremoto, é um fenômeno que é causado por essas forças geológicas, né? Essas forças provocadas pelo interior ali da Terra, né? Pelas forças do manto. E o vulcanismo, então, ele é caracterizado, né, pelo extravasamento do magma. Nós temos o cone, né? Através desse cone, nós temos ali uma pressão da câmara magmática, ou seja, o magma, ele sofre uma pressão e ele vai extravasar a partir de um cone. E abaixo desse cone ali, nós temos o extravasamento do magma pela forma da lava. E o que é a lava? É rocha derretida, não foi isso que nós vimos? E daí ela vai sair. E aí pode sair também gases, né? Pode ali fumaça, explosões. Quando a lava ela sai, né, com grande pressão, É o máximo. intensidade, pode formar esse magma em contato com o ar, né, da atmosfera, pode consolidar esse magma Rochas magmáticas. rapidamente, formando um tipo ali de rocha chamado piroclastos. São pedaços ali, o magma se resfria rapidamente, formando piroclastos. Então, nós temos aqui esse fenômeno aqui do vulcanismo também associado às forças, né, do interior do manto ali. Agora vamos estudar a convergência. Nós estudamos a divergência e nós vimos o que é um vulcão, o que é um terremoto, e agora nós vamos estudar convergência de placas. Então, pessoal, nós vimos naquele mapa de placas lá que muitas estão se convergindo. E como o colega ali bem colocou, né, a placa ali menos densa, mais leve, ela vai ser empurrada para o manto, né? Ela vai se desintegrar lá no manto. Então, nós temos esse fenômeno aqui, ó. Né? A placa mais leve, menos densa, ela volta para o manto. E outra questão, essa convergência, esse encontro, colisão, ele pode acontecer lá no fundo do oceano, em áreas submersas, e pode acontecer também em áreas emersas no continente. E também ela pode ocorrer aqui. Aqui é continente, aqui é oceano. Que é o caso da placa de Nazca, por exemplo, com a placa sul-americana, né? A borda ali oeste da placa sul-americana, nós vamos ter esse encontro de oceano com o continente. E para cada evento ali de colisão, oceano, oceano, continente, continente, oceano, continente, nós vamos ter alguns eventos na paisagem ocorrendo, né? Então, vamos começar aqui com a convergência de placas oceânicas. Duas placas lá no fundo do oceano se colidindo, né? Inclusive, gente, o Japão é um resultado de convergência de placas, né? É a partir dessa convergência que se forma o Japão. Então, nós temos, olha lá, convergência de placas, tudo lá no fundo do oceano. A placa menos densa, mais leve, vai entrar para o manto. Vocês podem observar que quando ela entra, aqui nós temos um rebaixamento do subsolo oceânico. Ó, a profundidade do oceano aumentou aqui, ó, não é? Sim, verdade. E o que é isso daqui? Alguém sabe me dizer? O que é esse rebaixamento aqui? Uma fossa? Uma fossa? Uma fossa oceânica. Muito bem. Uma fossa. As fossas oceânicas, pessoal, são as áreas mais profundas que nós temos do oceano. Elas sempre estão localizadas na convergência de placas.
A fossa mais profunda que nós temos são as fossas marianas, que está localizado no Pacífico, e dali nós temos uma grande profundidade associada com elas, que são 10 quilômetros de profundidade. Da superfície, né? Já conseguiram chegar até o final dela? Já conseguiram, algumas vezes. Sim. Olha, quando a placa menos densa ela vai para o manto, forma a fossa, beleza? Só que quando ocorre esse movimento, ocorre uma pressão na placa que está do outro lado. E em cima dessa placa vai acontecer uma pressão tão forte a ponto de surgirem vulcões e ilhas, né? Ilhas formadas a partir da convergência de placas tectônicas, chamadas também ilhas vulcânicas, né? Então, nós temos... Alguém já viu aquele filme da... Como é que chama, gente? Aquele bonitinho, aquele desenho? Como é que ela chama? Que ela é... Moana? Moana, isso! A Moana mostra direitinho como que surge a ilha, não é? O vulcão fica adormecido, né? É uma ilha, mas embaixo dessa ilha nós temos o quê? O magma. Esse magma pode sofrer pressão e pode extravasar. E lá no filme mostra, né, que a deusa lá, ela joga lá congelado. Isso mesmo. É o que acontece aqui, ó. É Moana, professora? Isso, é Moana. É Moana. Nossa, professora, eu nem lembrava desse filme. Bonitinho. Eu já vi umas 5 vezes. Eu também. Nossa, eu também fiz várias vezes. Ele é muito bonitinho, porque ele mostra a formação de ilhas, né? Essa ilha, na verdade, ali é um vulcão, e ele pode ficar ativo, ou ele pode adormecer. E é justamente o que acontece aqui na convergência de placas, lá no fundo do oceano. Formação de fossas. E o vulcão é personificado. Ele é personificado, né? Aí quando pega a joia lá, ele fica bravo. Isso, aí ele acorda, né? Aí ele joga lava para tudo quanto é lado. E aí, pessoal, o Japão nada mais é do que um conjunto de ilhas vulcânicas. Porque quando essas placas elas se encontram, forma fossa oceânica, e nós temos aqui, ó, lá em cima, formação de ilhas. Porque nessa convergência aqui, ó, ela vai forçar a placa de cima a subir. Tá vendo como que ocorre? Ela não fica paradinha. Ela é a mais densa, realmente. Ela pode ser a maior. Mas quando ela converge, ela faz isso. Tá vendo que aqui aumentou? A altitude aqui aumentou? E aqui, ó, é o que se forma? Vulcões e ilhas. Então, nós temos isso daqui, ó. Tranquilo? Mas tem como uma placa subir em cima da outra? Tem, nós vamos ver como que isso acontece. Ó, então aqui, É isso. dos limites convergentes, oceano, Professora, sim, o Heitor perguntou no chat, e a expansão dos oceanos? Heitor, a expansão dos oceanos vai ser na divergência, tá? Quando uma placa está se afastando uma da outra. Daí nós vamos ter a formação, o alargamento dos oceanos. Aqui não. Professora, Sim, os continentes podem mudar de tamanho? os continentes não. Na verdade, a placa pode aumentar, tá? Por que eu tô falando isso? Porque a placa tectônica tem uma parte dela que é emersa, é o continente onde nós vivemos, e tem uma parte que pode ser submersa.
A placa, ela pode aumentar ou diminuir. Quando ela está em divergência com outra, ela está aumentando o seu tamanho. Quando ela está em convergência, aí ela pode estar reduzindo o seu tamanho da placa tectônica. Tranquilo? Samuel Rodrigues, desliga seu microfone. Beleza, pessoal? Até aí? Beleza, professora. Aula tá beleza? Beleza. Então tá, olha, eu falei com vocês que na convergência nós temos, quando é lá no fundo do oceano, fossas oceânicas, ilhas vulcânicas. Quando esse movimento de convergência ocorrer, o movimento de convergência ele provoca eventos mais intensos, não é? A sensação sentida ali pelas pessoas é maior, os tremores de terra são em maior magnitude, ocorre vulcanismo, tsunamis. Quando nós temos o evento de placa oceânica convergindo com placa oceânica, nós vamos ter também tsunamis, terremotos, vulcões. Então, tudo isso vai estar associado a esse evento aqui. Então, olha aqui agora. Quando nós temos a convergência de continente, uma placa continental e uma placa oceânica. É justamente o que o desenho está mostrando. Tá vendo aqui a placa sul-americana? Imagina a placa sul-americana, onde nós vivemos, lá na costa oeste, né? Lá na costa oeste, ela vai encontrar, colidir, convergir com a placa de Nazca. E daí, quando essa convergência acontece, nós temos alguns eventos ocorrendo. Professora, Sim. a maioria das áreas, tipo, montanhosas, que tem cordilheira, essas coisas, e tá virada pro oceano, tem fossa? Isso, tem. Todo o movimento de convergência que está ocorrendo no oceano tem fossas oceânicas, isso mesmo, muito bem. Então, olha aqui, é uma placa continental se encontrando com uma placa oceânica. A placa de Nazca, ela é a mais leve, então ela vai voltar para o manto. Quando ela faz esse retorno, olha que legal, ó, convergiu, desceu, a de cima sobe, o que é isso aqui em cima? Montanhas, cordilheiras, terrenos que estão crescendo, cresce ali de 2 a 3 centímetros por ano, porque esse encontro, ele acontece o tempo todo, né? E dali, como tem o oceano aqui, ó, nós temos também a fossa oceânica se formando. Ó, Mas aqui, essas montanhas, elas podem ser formadas numa convergência continente com continente? Pode. Montanhas, elas se formam principalmente na convergência. Pode ser continente-continente, pode ser oceano-continente. No caso aqui, forma a Cordilheira dos Andes, né? Então, ocorre aqui formação de fossas, vulcões, terremotos e soerguimento de montanhas. Beleza? Montanhas são relevo, uma forma de relevo que está em constante crescimento, né? Aqui no Brasil nós temos montanhas, pessoal? Não. Por que nós não temos montanhas aqui no Brasil? Porque nós estamos no interior da placa, então não tem choque. Bem, muito bem, isso mesmo. Nós estamos no interior da placa, nós não estamos na borda, é só na borda que forma montanhas. Professora, Sim. qual é a diferença de serra e de montanha? Serra são relevos elevados, Minas Gerais. Não é muito serrano? Só que aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós não estamos
essas serras, elas não estão aumentando ali o seu tamanho, elas só estão se desgastando pela ação do vento, das chuvas. É a próxima aula da semana que vem. As serras são relevos muito antigos, enquanto que as montanhas são relevos recentes, modernos, que estão em formação. Essa é a diferença. Além de que as serras têm uma menor altitude do que as montanhas. As montanhas são muito mais altas do que as serras. Mas existem outras maneiras de formação de montanhas? Não, montanhas é só na convergência de placas. Mas então por que o Monte Everest é tão alto se ele não é uma montanha? O Monte Everest é uma cordilheira, é uma montanha que está em formação. Ah, tá. Nós vamos ver aqui, ó, o próximo exemplo. Olha aqui. Quando duas placas continentais se colidem, se convergem. E aí, pessoal, vai ser ali um movimento muito brusco, muito intenso, ocorrem ali tremores de terra, né? Já aconteceu ali na região do Himalaia, do Tibete, do Nepal, que mataram ali milhares de pessoas, porque é muito intenso esse movimento, né, de colisão. Então, o que acontece? Quando nós temos essa colisão de placas, a menos densa vai voltar para o manto e a de cima vai cavalgar sobre a outra, ela erguendo, né? Vai acontecer isso daqui, ó. O que está acontecendo lá na imagem é isso aqui. Daí, a placa mais densa, ela vai passar por cima da placa menos densa, se elevando. Então, nós temos nesse evento aqui de convergência continente-continente, nós vamos ter terremotos de grande magnitude, formação de montanhas e vulcanismo também. Tranquilo? O Himalaia, né, são áreas extremamente elevadas, é a região mais elevada do planeta, né? Em função dessa colisão de placas. Tranquilo, gente? Tranquilo. Tranquilo. Um exemplo é a colisão que é aqui, ó, a placa indiana e a placa Eurásia, elas estão ali na borda, né? Aqui na borda, quando ocorre essa colisão, nós vamos ter ali uma elevação com a formação ali do Himalaia. Então, pessoal, agora vamos para o movimento transcorrente. O movimento transcorrente, o exemplo que nós temos é a falha de San Andrés, né? É quando duas placas, elas andam ali, elas se deslocam, se movimentam paralela uma à outra, só que esse deslocamento vai ser em direções opostas, né? E daí, quando isso acontece, nós não vamos ter nada de evento, né? Não vai ter tremor de terra, não vai ter vulcanismo. Olha como que a paisagem não muda, tá vendo? Não muda. Agora, o que pode ocorrer, como eu falei com vocês, ó, tem duas placas, uma que está indo nessa direção e a outra que está vindo nessa direção. Então, elas estão assim, né? Quando elas se deslocam, pode acumular energia nesse deslocamento. E aí passam milhares de anos acumulando energia. De forma que, quando ela extravasar, pode acontecer um movimento mais brusco dessas duas placas. E daí pode ocorrer ali tsunamis, vulcanismos, terremotos, que é justamente o que o filme fala, né? Professor, o Heitor perguntou se são chamados de transformantes. Também, transcorrente, transformante.
Gente, futuramente São Francisco e Los Angeles vai estar uma ao lado da outra, né? Porque elas estão se deslocando em sentidos opostos, e vai chegar um ponto que elas vão se encontrar, né, paralelamente. Só que isso vai acontecer, não vai ter mais homem, né? Isso vai ser daqui milhares de anos. Vou comentar aqui agora com vocês o Círculo de Fogo do Pacífico, que é essa grande placa aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Tá vendo a placa do Pacífico? Ela é toda submersa, tá toda lá no fundo do oceano. E observe que nas bordas dessa placa do Pacífico, ela está principalmente convergindo. Lá com a placa norte-americana, ela está se convergindo. Com a placa euroasiática, ela está se divergindo. Com a placa indo-australiana, ela está se divergindo. A ponto, gente, vai formar muitas fossas oceânicas aqui nessa convergência? Sim. É a região que mais tem fossas oceânicas do planeta. É a região que mais tem vulcões ativos e inativos do planeta. É a região que mais tem tsunamis no planeta. Então, essa é uma região muito instável geologicamente. Professora, a senhora está me ouvindo? Tô. Beleza. Obrigado. Então, gente, como ocorre aqui a convergência em vários pontos da placa do Pacífico, nós vamos ter uma instabilidade geológica imensa, né? Vai ocorrer tremores, tsunamis, vulcões. Então, a área mais instável do planeta é essa região, a ponto de que no entorno dessa placa forma tantos vulcões, pessoal, que essa região aqui é chamada de Círculo de Fogo do Pacífico, ou Anel de Fogo do Pacífico, que é a mesma coisa. Que isso? É uma região muito instável, olha aqui. Professora, as placas tectônicas têm, tipo, alguma coisa a ver ou não tem nada a ver com lá, o negócio lá da Bermuda? O Triângulo das Bermudas. Triângulo das Triângulo de Bermudas. Bermudas. É, isso. Olha, eu não acha estudei que tem muito lá? emocionado, né? Eu sei que... Oi? O que você acha que tem no Triângulo de Bermudas? Eu não sei, olha, tem Uma praia. Eles não Dizem que os navios aparecem por lá por causa das bolhas de metano, que sobem, estouram e engolem o navio. Ele cai na água e vira. É uma opção. Mas engole avião também, mano. Engole avião, Tem engole autores... helicóptero, engole mochila jato, engole tudo, engole pássaro. É uma região bem misteriosa, né? Mas a senhora acha que tem alguma coisa a ver com placa tectônica? Tem nada a ver, é buraco negro, é alien. Não é buraco negro. Tá na cara. Ai, meu Deus. Ô, gente, tem várias hipóteses, né? Não tem uma confirmação. Tem autores que falam que há uma distorção das ondas magnéticas do planeta daquela região. Tem essa hipótese ali das bolhas de metano, né? Que ocorrem também, que a densidade ali, onde que tem uma bolha de metano, tudo que está em cima, desce, né? Então, pode ser isso também. Mas não tem, assim, uma teoria comprovada sobre... A NASA sabe, ela esconde da gente. Eles escondem? É lá que fica a área 51, professor. Tem vários filmes de mistério relacionados a essa região, né? Lá fica a área 52. É. Então, tem várias Lá teorias. que fica o Rio de Fevereiro. Então, pessoal, olha aqui. Tá vendo o Círculo de Fogo do Pacífico? Tudo isso aqui de vermelho é em torno do Pacífico, formando o Anel de Fogo do Pacífico. Todas essas linhas vermelhas aqui são fossas oceânicas. Tá vendo?
E tudo aqui que está em azul são vulcões que ocorrem na borda da placa do Pacífico. Então, ela é chamada de... tanto de vulcão. Sim, muito vulcão, né? E nós temos aqui, então, o Círculo de Fogo do Pacífico. Nós temos aqui mais ou menos 70% dos vulcões ativos e inativos do planeta. É a região mais instável em termos de terremotos, de tsunamis. Então, ela forma uma cadeia montanhosa não. Ilhas vulcânicas, vulcões, que se estendem ali do extremo sul do continente americano, percorre ao norte da costa América do Norte, atravessa o Estreito de Bering, que é ao norte, tá vendo? E passa pelo Japão, chegando ali no Sudeste Asiático. Então, é uma grande área de instabilidade. Pessoal, agora eu vou passar um videozinho para vocês. Vou parar a gravação aqui, por quê? Quando coloca vídeos de terceiro, o YouTube não permite que incorpore ele no meu vídeo. Então, eu tenho que interromper. Eu acho que a senhora não tem o direito, não sei.